A paz do Senhor Jesus, aqui estamos para ler mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, quarto trimestre do ano de 2023, a revista de adultos. Tema da revista: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Ouça com muita atenção e depois se inscreva, caso não seja um inscrito, e o mais importante, compartilhe com as pessoas que não têm tempo para ler, mas que agora poderão acompanhar as lições em áudio. Quarta lição: Missões transculturais no Novo Testamento. Texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Leitura bíblica em classe: Isaías capítulo 61, versículos 1 ao 2, Lucas capítulo 4, versículos 17 ao 20. Isaías 61, versículo 1: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo 19. A apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Introdução. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João, capítulo 20, versículo 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, os livros dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Primeiro tópico: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro subtópico: a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21 e também capítulo 3, versículo 16. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo seu grande e sublime amor. Segundo subtópico: uma perspectiva missionária do Novo Testamento.
O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário. Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. João capítulo 3, versículo 16. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Segundo o subtópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. João capítulo 3, versículo 16. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Terceiro subtópico, a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, que passou à Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Segundo tópico, missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Primeiro subtópico, nos Evangelhos. De acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. João capítulo 8, versículos 32 e também o 36. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 48, e João capítulo 20, versículos 21 ao 23. Eis a natureza missionária deles. Segundo subtópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviada para a Estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou nas águas. Atos capítulo 8, versículos 26 ao 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35, capítulo 11, versículos 17 e 18. Terceiro subtópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo
de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, Tito capítulo 2, versículo 11. Em Atos, vemos que, através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Neste contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Atos capítulo 13, versículos 1 ao 4. Terceiro tópico: a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Primeiro subtópico: nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. O seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda, do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 14. As cartas a Timóteo e Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Segundo subtópico: nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Hebreus capítulo 7, versículos 19 e 22. A qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. Hebreus capítulo 13, versículo 20. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Terceiro subtópico: no Apocalipse. Neste livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, capítulo 7, versículo 9 e capítulo 11, versículo 15. Conclusão: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para este fim, ele enviou seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Graças damos a Deus por apresentarmos em áudio a 4ª lição, o 4º trimestre do ano de 2023, cujo objetivo é revelar o Deus missionário no Novo Testamento, mostrar as missões dos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Que Deus abençoe e você possa aprender muito mais sobre a palavra do Senhor. Oremos.
Senhor Deus, que através dessa lição possamos aprender como a igreja primitiva, como os teus servos nos livros dos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos e também no Apocalipse, que possamos aprender, meu Pai, como levar esta palavra nos quatro cantos da terra. Dai-nos esta fé, dai-nos esta coragem, este incentivo. A unção do Teu Espírito Santo não pode também faltar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Terminamos aqui e te esperamos na próxima lição da revista de adultos da CPAD. Fique na paz do Senhor Jesus.